A graça e a paz, querido, aqui estamos para trazermos a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar sobre a sutileza das mídias sociais. Hoje vai ser bênção e nós vamos aprender muita coisa importante, né? Porque as mídias têm sido bênção por um lado, mas maldição por outro. Mas não que a culpa seja dela, seja o modo, né, com que as pessoas estão usando. Então nós vamos estudar essa lição muito importante, porque nós temos visto que a mídia, né, tem sido uma forma que o diabo tem usado de uma forma sutil. Então nós vamos aprender isso aí. Tem uma sombrinha aí atrás que a lâmpada hoje está mal colocada, mas dá para levar, né? Bem, o universo online, né, cria aqui uma falsa realidade que se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual, né? E a gente sabe que, além disso, é preciso ter cuidado com a chamada desumanização, né? Nós vamos estudar sobre isso, certo? Então nós vamos para a introdução. O mundo virtual, ele relativamente, né, é novo, né, nesse ponto de vista, porque não tem muitos anos, não tem séculos, né? Começou agora já no final do século XX. Então o mundo virtual, ele é relativamente novo e convém dizer que a internet ela não é moral ou imoral em si mesma, né? Na verdade, a internet ela é uma ferramenta como a demais, mas sendo que é muito forte, muito poderosa. E nós consideramos a internet como neutra. Ela está lá. Cada um usa do seu jeito. Quem usa para o bem, ela vai fazer o bem. Quem usa para o mal, ela vai fazer o mal. Mas ela em si mesma, ela não é uma coisa ruim. Depende de quem usa, né? Então, muita gente fala, a internet é coisa do diabo. O diabo agradece, porque o próprio Deus falou lá em Daniel, né? Daniel profetizou que nos últimos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo, o saber se multiplicaria. A inteligência, vocês estão vendo que a tecnologia, de uns tempos para cá, ela fez o que não fez em milênios, né? Então, a igreja, o que ela tem que fazer? Já que Deus já profetizou por Daniel, né, que a ciência se multiplicaria, o conhecimento, e está acontecendo, o conhecimento está uma coisa tremenda, né? Não está somando, está multiplicando. Então o que a igreja tem que fazer? Aproveitar essa ferramenta poderosa, forte, e usar ela para evangelizar. Entendeu? Não ficar com esse negócio que a internet é do diabo. O diabo não tem nada não, gente. A gente que entrega para ele. Quando saiu o rádio, todo mundo diz, o rádio é do diabo. Aí o diabo agradeceu e tomou conta. Entendeu? Por que não usou ele para evangelizar? Apareceu a televisão é do diabo, ninguém pode ver. Certo? Quantas denominações poderosas poderiam ter canais de televisão e não tem, não se importaram. Aí deu para o diabo usou a televisão à vontade, deturpou a mente de muita gente, doutrinou, né? Quanto que as igrejas ricas poderiam muito bem ter, né? E agora veio a internet é do diabo. Aí o que acontece? O diabo vai usar, ele mais uma vez agradece, não é dele, mas ele agradece e vai usar e a gente fica, né, chupando o dedo. Então nós que somos crentes, nós temos que entender que a internet é uma coisa neutra, depende de quem usa, e vamos usar ela, não vamos ficar usando ela para ficar criticando as pessoas, falando mal, trazendo escândalo, entendeu? Não, a internet nós temos que usar para a glória de Deus e edificação da igreja. Tudo que tem nessa terra é do Senhor. Agora, se não quiser usar, quem vai usar é o inimigo mesmo, como tem usado, né? Infelizmente, alguns crentes têm usado ela para a própria perdição. Então, ela tem feito acontecer isso. Então, número 1 aqui, os cristãos na era digital. Então, a realidade do universo é online, né?
lemos em Eclesiastes, né? A geração vai, a geração vem, e cada geração escreve a sua história. Então nós estamos escrevendo a nossa história com a internet. Quando eu era criança, eu vi alguns filmes japoneses, né? Dos japoneses, e eles tinham aqueles radinhos, né? Aquela ficção, né? Falando e vendo o retrato deles, a foto, eles falando. Eu imaginava que isso nunca ia acontecer. Mas agora você pega aí o seu telefone, né? E você fala de forma simultânea com alguém como se estivesse perto. Fala com alguém no outro lado do planeta como se ele estivesse pertinho de você, né? Então, a internet tem essa capacidade de você falar com alguém lá no Japão, lá na América do Norte, lá na Ásia, em qualquer lugar, como se estivesse pertinho, né? Então, há um tempo atrás eu conversei com alguém lá na Tailândia, a pessoa lá num sítio, conversando como se estivesse pertinho de mim, vendo. Então isso é um milagre de Deus, é a multiplicação da ciência, mas já profetizado por Deus, mas isso vem por Ele mesmo. É Ele que deu. Agora vamos usar com sabedoria e prudência, certo? Conforme ensina a lição hoje. Então a gente precisa entender isso, certo? E a igreja está no mundo, mesmo não sendo parte do mundo, né? A gente tem que saber conviver, né, e andar no espaço que é de suma importância para o testemunho cristão. Então nós temos que saber se conduzir diante de uma situação conforme nós estamos vivendo. Nós temos que saber se conduzir nessa situação que nós estamos vivendo e usar tudo para a glória de Deus. Não cair no laço do diabo de usar a internet para denegrir a imagem das pessoas, entendeu? Para tirar, para ficar com acusação, com calúnia, isso não resolve nada, entendeu? Vamos pregar o Evangelho. A única coisa que transforma a vida das pessoas é o Evangelho, entendeu? Ouviu, se converteu, se converte. Ninguém converte o mundo, é a palavra de Deus que converte as pessoas que estão lá. Cristão conectado. Então, nos dias da Igreja Apostólica, os apóstolos se valeram de quê? De escrito, né? Eles começaram a escrever as epístolas, né? E essas epístolas, os evangelhos, a Bíblia em si, né? Eles usavam os escritos. E era uma bênção, né? Vamos só ficar nas epístolas de Paulo, de Pedro, né? Dos apóstolos. Que bênção não foi para as igrejas, essas epístolas inspiradas, e hoje não serve para nós? Então, eles souberam usar aquilo que eles tinham em mãos, né? Era só escrever? Era, mas era dificuldade, tinha que escrever em pergaminhos, né? Tinha que escrever aquela tinta totalmente de fora da modernidade de hoje, mas eles se esforçavam e escreviam, né? Uma Bíblia não era fácil para adquirir uma Bíblia, você tem noção, né? Era tudo em rolo, então eles tinham dificuldade, mas mesmo assim eles aproveitaram e espalharam o Evangelho escrito. As epístolas estão aí como sinal, né? Quantos escritos existem hoje, como o de Joséfo, né? Dos primeiros anos do século da era cristã. E está aí. Quantos livros dos pais da igreja do primeiro, segundo, terceiro século? Eles usaram a tecnologia da época e serviu para a gente. Está servindo, né? Para nós hoje. E por que a gente não vai usar a internet para a glória de Deus e para a edificação da igreja? Ficar usando, crente usar a internet igual um mundano, falando mal, sem querer maltratar, né? Então a gente precisa entender isso, ok? Então hoje, né, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Se os apóstolos fizeram o que fizeram, escrevendo à mão, no manuscrito, você imagina o que a gente não pode fazer hoje com a internet. Imagina, né? Mas também nós, por outro lado, nós agradecemos muito a Deus pelos pastores, pelos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm usado a internet de forma eficiente, adequada e equilibrada, né? Não é só, não vamos generalizar que ninguém tá usando a internet bem. Não é isso. Mas tem muitos que ainda não entenderam a finalidade da internet para nós, a igreja. Entendeu?
para nós. Então vamos colocar coisas de Deus na internet, entendeu? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então praticamente todo mundo sabe, né? Por exemplo, que o WhatsApp, né? E os princípios básicos do seu uso. Todo mundo sabe como, né, como usar. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfil no Facebook, no Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, andar prudentemente, conforme diz em Efésios 5,15, né? É o que Deus exige da gente, ser prudente nessa situação que nós estamos vivendo. Porque afinal, gente, nós estamos vivendo no final dos séculos, do mundo, né? Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. O mundo sempre foi difícil depois que o pecado entrou. Mas Jesus profetizou, e a Bíblia, o Espírito Santo através dos apóstolos, que esses tempos são tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Não é o fim do mundo ainda, mas são tempos de dores, quanto sofrimento, né? Então a gente tem que se portar prudentemente e tudo aquilo aquilo que vier para nossas mãos, nós temos que saber usar para o bem, entendeu? Nunca para o mal. Nada que vier na nossa mão deve ser usado para o mal, para falar mal das pessoas, ficar criticando. Isso aí não resolve nada, nunca resolveu. Não é esconder as coisas, mas procura colocar aquilo que traz edificação. Entendeu? Edificação. 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Bem, a desumanização, né? O mundo virtual está aí. Ninguém pode negar, né? Mas nós somos humanos. Nós somos ser gregários. Nós precisamos um dos outros. Certo? Nós não podemos permitir que essa era digital venha nos desumanizar, nos tirar o interesse de estar perto um do outro. É muito bom falar pelo Zap, se comunicar pela rede, mas nada vai substituir o contato. Entendeu? Eu posso assistir um bom culto pela internet. E graças a Deus pelos cultos na internet que tem alcançado milhões de pessoas. Sabia? Pessoas que não saem de casa, eles assistem, pode assistir o vídeo, né? Um culto online, uma live, né? E dali ir para a igreja depois, certo? Mas para ganhar as pessoas para Jesus, para aqueles que por algum problema não pôde ir à igreja, né? Isso aí não é porque uma pessoa não foi um dia na igreja que ele está condenado. Mas ele está em casa, em vez de assistir uma bobagem, né, ver um culto, né, pela internet, agora com essas televisões no YouTube coligadas, né, então é uma benção. Você pode ver cultos abençoados mesmo, pastores usados, pregadores, mas isso aí não é a finalidade, não é o final. Certo? Isso aí não substitui o contato, não substitui você caminhar para o templo. Não se substitui você estar junto com o povo. Entendeu? Não tem coisa melhor do que você estar num culto, sentir a presença de Deus, estar junto ali, o calor humano faz falta. Quando a pessoa não sente falta do calor humano, é porque ele tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. Pode ser uma depressão que venha causar um desejo de isolamento, entendeu? Algum medo, alguma coisa, entendeu? Que faz com que a pessoa fique desumanizado. Ele prefere só ficar em casa vendo pela internet, mas não quer ir para a igreja. Então, é muito bom a gente rever essas coisas para caminhar para a casa do Senhor, né? Lá é bem melhor. Agora, quem não pode ir, é uma benção você assistir o seu culto na sua casa, que a internet está aí para isso, né? Então, a gente precisa entender isso, é preciso se tocar, igual Jesus, né, falou para Tomé, aqui ó, põe o teu dedo aqui onde tu falou, olha aqui as minhas mãos, né? Então, o contato físico é muito importante, você estar junto com o povo de Deus. Então, conforme disse o nosso amado escritor de Hebreus, não deixai a vossa congregação, como é costume
dia algum. Então, essa era digital não está aí para impedir você de ir para a igreja, mas para te ajudar. Entendeu? Então, o universo virtual cria a falsa impressão que é possível ter igreja sem relacionamento real. Né? Porque o relacionamento real é o calor humano, é você junto com o povo. Não despreza isso. Né? Então é muito importante. Então, é por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Então aqueles que são desigrejados, são aqueles que não estão se reunindo mais no templo, né? Isso aí para eles é uma benção, é um prato feito. Mas não é assim que funciona. A gente tem que sentir falta das pessoas, porque uma hora a gente precisa também, né? Às vezes você está ali, Deus revela alguma coisa, as pessoas oram pela gente, às vezes está precisando de oração, às vezes uma palavra traz uma mudança, um abraço, né? Um bate-papo. Então tudo isso é importante para a gente. Então é muito importante estar no templo adorando a Deus, entendeu? Ali no templo você pode interagir. Interagir pessoalmente é muito melhor do que interagir virtualmente. A gente interage virtualmente, lógico, para resolver as coisas, é prático. Agora, a gente precisa, para o nosso estado emocional, não tem nada melhor do que o contato, né? Então, há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja é um local ótimo para isso, né? Se você sente saudade de alguém, no zap você não pode dar um abraço nessa pessoa, no templo você pode, entendeu? Mundanismo é outro desafio, né? A igreja, na era digital, ela precisa ser relevante, mas não espetaculosa. O que quer dizer isso? Bem, influente, mas não mundana, né? Buscar o espetáculo, fazer jogo do diabo, né? O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, né? Um desejo quase obsessivo de estar em evidência. A pessoa tem um desejo de aparecer muito grande, né? Isso aí leva a pessoa a fazer coisas que venham a desagradar a Deus, né? Então, querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem a personalidade de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores, cantores. Então, imploram por seguidores, likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, né? Só quer causar algum efeito que atraia as coisas para ele, senão ficar falando mal das outras pessoas. Então, agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo, né? Aí dessa forma o que acontece? Podem, se não vigiando, se tornar presa fácil de Satanás, entendeu? Usando a mídia para sua própria glória, para aparecer, é um desespero, né? Então a gente precisa vigiar nessa parte. Aí, número 3 aqui, a igreja e os pecados virtuais. Bem, agora o sensualismo, é o primeiro que o autor coloca aqui. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecido, certo? Então na internet, nas mídias, né? Aí no seu Face, no seu Instagram, a pessoa nunca deve esquecer que ele é crente e que ele tem que entender e fazer a diferença no que é santo e no que é profano, entendeu? Nós não podemos profanar aquilo que é santo. A nossa vida é santa, o nosso corpo é santo. Então veja só o que diz o autor aqui. Sensualismo. Noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santo porque eu sou santo, é o que Deus falou. Santificação é quando você é separado do pecado para servir a Deus na beleza da sua santidade. É isso que é santidade. Deus não só separa, porque tudo que Deus separa para Ele é para se dedicar a Ele. Deus nunca separa alguma coisa para deixar de lado. Ele separa para se dedicar a Ele. Então a santificação é isso, a separação para se dedicar. Então o crente ele foi separado por Deus para servir a Ele.
Então é uma responsabilidade muito grande, e é isso que significa ser santo. Entendeu? Então, infelizmente, não se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos utilizam de forma pecaminosa, falando de crente. O WhatsApp, Instagram, Messenger, são os aplicativos mais usados, né? Dentre outras mídias sociais, foram usadas, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Então, aquilo que já falamos no início, sabendo usar, é uma bênção. Certo? Se você souber usar o Zap, né, o Instagram, o Messenger, Face, é uma bênção. Entendeu? Você vai alcançar muita coisa sabendo usar. Contudo, segundo o autor, quando usados para enviar foto, vídeo íntimo, né, mulheres se dizem cristãs, mas se expõem o seu corpo nu, né, nas mídias, nos aplicativos do Messenger, do Zap, e do Instagram e Face. Quer dizer, o autor aqui fala: contudo, quando usado para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se torna um instrumento de pecado. Entendeu? Então, a mídia está nas nossas mãos. Nós podemos usar como um instrumento de salvação de alma, de edificação, de libertação, né? Ou podemos usar como instrumento de pecado. Quantas pessoas, gente, que estão nas redes sociais, que nem crente é, e uns estão querendo se suicidar, outros estão querendo se isolar, outros perderam a vontade de viver, outros estão em estado terminal, outros estão com doenças gravíssimas, não tem mais esperança, outros estão com problemas conjugais, filhos nas drogas. Existe um povo desesperado também, uma parte do povo na mídia que está desesperado, está precisando da palavra, e nós temos essa palavra. A verdade é que o crente tem a palavra de salvação, o crente tem a palavra de libertação. Então ele, ao invés de usar uma palavra para libertar essas pessoas, né? Já disse, tinha uma menina dizendo que não queria viver mais, queria morrer, não tem mais prazer de viver, a família dela está um rolo tremendo. Aí ela vê o crente lá que podia trazer uma mensagem para ela nu, falando besteira, dando cantada, essas coisas ridículas que não é para crente. Quer dizer, o que a gente está ganhando com isso? Nada, estamos perdendo, é uma grande oportunidade de trazer as pessoas para Jesus e de mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ainda há esperança. Ninguém precisa se matar, não. Jesus já morreu por nós, mas nós temos uma mensagem. Mas se nós não usarmos, não adianta, né? Então, tornam-se espaço do diabo. Aquilo que é para a gente usar para ganhar as pessoas, para tirar as pessoas do precipício, nós estamos dando espaço, quem está usando é o diabo, entendeu? Os números de escândalo expostos na internet mostram isso, entendeu? A web torna pública a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, tem pessoas que realmente estão no armário, estão vivendo até aquela... Está na igreja, mas está vivendo lá aquela vida pecaminosa, né? Mas, infelizmente, através das mídias, eles expõem isso publicamente. Entendeu? E piora mais a situação. Então, é um cuidado que o autor aqui aplica. Então, tornam-se espaço do diabo, e inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. Entendeu? A web torna pública a vida pecaminosa que se vive na forma privada. Narcisismo. A pessoa se adora a si mesmo, né? Essa geração já foi denominada geração do selfie, né? É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto, admirado, torna-se obsessivo e doentio, né? Quando você usa esses selfies para apresentar alguma coisa, né? Está apresentando um livro, está apresentando algo que você vai trazer edificação para a vida das pessoas, tudo bem, mas só para se expor de forma contínua, isso aí não é bom para o crente, né? A necessidade de todo instante estar se fotografando,
postando, né? Isso aí é um narcisismo mesmo. E é uma devoção ao CEF. Dessa forma, o desejo de se expor, ser visto, admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas pecaminoso. Tem pessoas que eles sentem necessidade de admiração. E como a internet, querendo ou não, é terra de ninguém, você pode ser admirado e também odiado. Entendeu? Às vezes você coloca algo lá e um invejoso lá vai trazer um pensamento totalmente o contrário daquilo que você esperava. Entendeu? Então nem todo mundo vai se agradar com aquilo que você se agrada. Você tem que entender isso, né? Isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando esse desejo se mostra de aparecer, até mesmo ser admirado, é visto em um adolescente, é algo preocupante, contudo, é ainda possível reparar, né? Quando tu olha assim, não é um adolescente, às vezes é um idoso, é uma mulher já cinquentona, né? Mas quer se expor ainda porque sente essa necessidade, né? E alguns vão admirar, vão gostar e outros vão falar mal. Então também quem entra na internet tem que ver o lado positivo e o lado negativo. Nem todo mundo vai se agradar daquilo que você expõe. Aí você vai dizer, ninguém tem nada com a minha vida e tal, mas no fundo a pessoa não se sente bem com isso. O melhor mesmo é não se expor. Entendeu? Mas quando adultos se comportam como meninos, né? O autor diz que um adolescente até que dá, né, para aguentar. Mas quando é adulto, que se comporta se expondo demais, né, buscando uma identidade, usando rede social para se firmarem, aí o problema se torna bem mais preocupante, né, quando parte de uma pessoa já de uma idade que já não é para estar nesse processo de aparecer. Já está na hora de mudar a sua posição. Não é se isolar, mas ter equilíbrio, né? O problema não é se esconder. A gente pode se expor, mas com equilíbrio, que não traga escândalo, né? Sem objetivo. Você está querendo mostrar uma mercadoria, né, todo dia, vender algo, aí é diferente, mas só você expor a sua pessoa, sempre, vai ter um momento que você vai ter que ouvir aquilo que você não queria. E está perdendo uma grande oportunidade de mostrar o Evangelho para aqueles que estão vivendo sem Jesus. Certo? Então, nesse caso, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o quê? Mudar, arrependimento. Né? A bênção de Deus é essa. Deus sempre dá a oportunidade para a gente tomar uma outra posição. Deus sempre faz isso, né? Então, querido, o final dessa lição é esse. A mídia social, ou as mídias sociais, se você souber usar, ela vai ser bênção para a sua vida e bênção para quem assiste o que você coloca. Vamos procurar colocar coisas que ajudem as pessoas. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar. Entendeu? O que vai ficar é aquilo que você faz para Deus. Encerrando, as mídias sociais e o ID de Jesus. Bem, a seara virtual, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, esses sinais seguirão os que crerem. Então é evidente que o ID de Jesus inclui também o quê? O espaço virtual. Tem coisa melhor do que você ir pregar o evangelho pela internet. Você não pode ir em determinado lugar, você não pode ir em determinadas pessoas diretamente, mas a mensagem vai pelas redes sociais, entendeu? Então, portanto, o mesmo mundo virtual, tendo seus próprios desafios, oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Nunca diga que a internet é do diabo, porque ela não é. Quem quiser usar, usa para o mal, mas pode usar para o bem. Então, o diabo não é dono de internet. A internet, repetimos o início, é neutra. Entendeu? Ela é neutra. Quem usa é que pode ser a serviço do diabo ou a serviço de Deus. Mas ela em si é neutra. Entendeu? Isso que a gente tem que entender.
Então a gente deve se converter, né, em um campo onde a poderosa semente da palavra deve ser semeada. Podemos semear a palavra de Deus pela internet. A semente pode cair. Quantas pessoas? Eu vi casos já durante esses anos aí de pessoas na madrugada já querendo se suicidar, liga a televisão, ouve uma mensagem e muda de ideia. Entendeu? A pessoa está querendo se matar, olha lá numa mensagem tua, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus mandou a gente pregar, quem convence é o Espírito Santo. Não é você que vai convencer a pessoa. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Você vai semear a semente. O apóstolo Paulo escreveu, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Você joga a semente no chão lá, você molha, você rega, você faz a sua parte, você semeia. Agora, quem vai fazer o milagre do crescimento é Deus. Então você semeia e confia que Deus vai operar na vida dessas pessoas que ouvem a palavra. Entendeu? Cada semente cai num lugar. Isso aí é óbvio. Entendeu? Então perdemos uma oportunidade enorme quando usamos a rede social para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos, certo? O reino de Deus, porque nós vivemos num mundo que tem valor eterno e valor efêmero e passageiro, entendeu? Mas a palavra de Deus, ela permanece. Se você, né, aproveitar, né, e semear a palavra de Deus, aí a coisa é diferente. Mesmo que você semear uma besteira lá, na internet, dá um monte de visualização. Agora, se você semear a palavra de Deus, as coisas santas, os bons testemunhos, pouquíssimas pessoas vão se interessar, inclusive os crentes. Ninguém se interessa de ver. Mas quem se interessar, ele vai ser edificado. Entendeu? Porque Deus quer quantidade, lógico, mas ele não anda atrás de quantidade, ele quer a qualidade. Lógico que quanto mais gente, melhor. Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a internet é um meio maravilhoso de você semear a palavra. Entendeu? Aproveita. Fica perdendo tempo com bobeira, não. Semeia a palavra. Você não é crente? Semeia a palavra. Entendeu? Semeia. E muitos estão aproveitando a internet para semear suas religiões. Mas nós não estamos aqui para semear a religião, estamos aqui para semear a palavra de Deus, que é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as pessoas, né, levam a maior fé num crente. Aí vê um crente nu na internet, falando besteira, xingando. Né? Tem até pregador que xinga palavrão agora, nunca vi isso. Está ouvindo alguém pregando, prestando atenção na mensagem, daqui a pouco xinga um palavrão. Aí um ímpio, uma pessoa que quer se converter, tá igual a mim. Então, muito cuidado, vamos ser comedidos no uso da internet no sentido mundano, não vamos mundanizar, não vamos ser sensual, ser profano, vamos tomar cuidado, porque quem perde é a gente. Não é uma questão de exortar ninguém, é uma questão de bom senso. Vamos aproveitar. O inimigo sabe muito bem aproveitar as redes sociais. O diabo soube aproveitar muito bem o rádio. O diabo soube aproveitar muito bem a televisão. E está sabendo aproveitar a internet. Ele soube aproveitar no passado os jornais. Ele aproveita tudo com maior cuidado e sabedoria maligna. Por que a gente, crente, vai dar mole para ele e não aproveitar para fazer aquilo que Jesus chamou a gente para fazer? Né? É uma questão de bom senso. Não vamos deixar o diabo ficar usando a internet, não, e acompanhar ele também, não. Vamos fazer o que Jesus está mandando, entendeu? Então a gente deve acontecer isso. O espaço, né, deve se destacar aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, na internet. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. Né? Você vê uma pessoa na igreja que aceitou Jesus pela uma mensagem tua na internet, não é uma bênção para quem é crente? Bem, vamos para a parte final aqui. O pastoreio virtual, outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e pastoreio, conforme Jesus falou, e de ensinar.
né? As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. É o reino de Deus, é o poder de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso, aptos para explorar esse campo. Entendeu? Os grupos de Zap é um bom exemplo disso. Vamos lá, o pastor deve fomentar a criação desses grupos, suas congregações. Quer dizer, isso aí incentiva o quê? A pessoa a usar as redes sociais para o mal. Mas, infelizmente, até dentro dos grupos surgem outros assuntos. Nada contra a política, eu sou contra a politicagem. Mas política existe em todo lugar. Política é outra coisa que nós não vamos entrar em detalhe aqui. Politicagem é outra. Mas muitas vezes as pessoas se criam um grupo de evangelização, mas o assunto é só política. Aí não resolve nada. Entra os outros assuntos que não tem nada a ver. Então as pessoas não têm foco. O que falta às vezes na pessoa é foco. É igual aquele atirador que sai para caçar. Ele não mira na caça. Ele fica dando tiro para todo lado. Aí não mata nada. Entendeu? Não pega nada. Então muitas vezes o que acontece é isso. A gente cria um grupo para uma coisa e as pessoas saem fora dali totalmente. O coração não está naquilo. Está no mundo, não está no reino de Deus. Porque quando o coração está no reino de Deus, ele é focado no reino de Deus e na palavra. Mas quando o coração não está focado na palavra, está focado no mundo, aí só vai falar dessas coisas, aí o grupo se perde e não alcança o objetivo, né? Infelizmente, ok? Então, não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Porque a gente tem que entender o seguinte, a questão não é só informar, é interar, é interação. Isso é que é importante também. Conclusão, certo? Chegamos ao final de mais uma lição, né? E agora vimos como como pode ser um espaço perigoso a internet. Nós vimos isso, né? Em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode converter um terreno fértil, né? Se converter, né? Se tornar um terreno fértil, no qual a semente da palavra pode ser semeada. Então, a internet é um espaço perigoso demais, porque é terra de ninguém, qualquer um pode usar, mas nós, crentes, podemos usar ele para semear a palavra de Deus, entendeu? Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras, fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar arrependimento e implantar o reino de Deus. Então não vamos deixar só o diabo usar a internet, não. Vamos usar ela para a glória de Deus, para a salvação das pessoas, tá bom? Então Deus te abençoe. Se é a primeira vez que você está me assistindo, não se inscreveu ainda, se inscreva. Se inscreva no seu canal, no meu canal, dá o seu like, compartilha aí com seus amigos, seus grupos, ok? Leva essa semente para outros lugares, ok? E se caso você não se inscreveu, se inscreva. Toque no sininho aí para você receber novos avisos. Eu tenho quase 500 vídeos aí. Você toca em cima da minha foto, em cima do nome do canal, abre lá, vai em vídeo, pronto, você vê o vídeo que você quiser, tá bom? Então, e quando você assistir os comerciais ou anúncios, você assiste porque o meu canal é monetizado e você assistindo os anúncios, você está me ajudando na monetização do canal, tá bom? Um abraço e até a lição 12. Tamo junto, hein?